We're here. Deixa eu colocar um comentário aqui. Paste. Pin comment. A irmã Edna já chegou. O irmão Cris também. Accept. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Chegou todo mundo já, tudo bem com vocês? Tudo certo. Na medida do possível, né? Paz, Desse né? dia Paz. com tantas Orando, coisas acontecendo, né? Orando muito. Essas novas notícias de ontem para hoje, né? A gente teve o estudo ontem, né, na rádio, irmão Cris, a gente não sabia que 24 horas depois tanta coisa, né, no mundo teria mudado. Mas, né, assim mesmo, a gente segue com muita fé, acreditando em Jesus sempre, pedindo, né, orando muito. E estamos aqui, né, para o último dia desse livro maravilhoso, né, muitos motivos também para sermos gratos, como esse livro maravilhoso no qual, né, nós nos debruçamos nesse mês de fevereiro. Hoje é o último dia, graças a Deus. Então temos muitas coisas interessantes, né, sobre as quais nós queremos conversar hoje também. E, né, para a gente se acalmar um pouco, né, enquanto todo mundo vai entrando, antes de nós começarmos propriamente, a irmã Edna vai trazer uma oração para a gente ficar, né, bem feliz com o auxílio da espiritualidade para terminar essa obra fantástica. Isso. Como disse uma das irmãs que participa conosco desse estudo, são dois lados da vida. Há um lado onde existe a dor, o pranto, o sofrimento. E o outro lado, onde nós estamos aqui orando em conjunto, em uma só harmonia, em prol dos nossos irmãos. Neste momento, unamos os nossos corações para elevar o nosso pensamento ao alto, ajoelhados espiritualmente, pedir que venham até a nós a falange de espíritos da equipe de verdade, ou da equipe da verdade, da equipe de Jesus, benfeitores divinos, para apaziguar, Senhor, os irmãos que estão em conflitos diante, muitas vezes, de preconceitos exacerbados, de orgulhos, de egoísmo, pela vaidade, pelo poder. Que possa apaziguar, Senhor, que possa a tua misericórdia e até esses países de irmãos queridos que estão em desarmonia, Mestre. Lembrávamos da tua época, Senhor, em que vieste aqui estar conosco, que tu apaziguava todos os que estavam em agressão, em violência, em momentos de conturbação, de obsessões severas. Quando tu chegavas com a tua vibração amiga, com a tua luz excelsa, deixava nos corações de cada um essa paz que tanto nós precisamos hoje, no século XXI, implantar dentro de cada um de nós. Estamos distantes, Senhor. Não podemos fazer muito como gostaríamos, mas o pouco que nós estamos fazendo ou podemos é orar pelos nossos irmãos, é pedir por eles misericórdia, para que a paz possa reinar no nosso mundo, que possa reinar no nosso planeta que nós amamos tanto. Queremos te pedir a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes e a tantos espíritos que ainda estão na pátria espiritual e outros que já estão encarnados, que possamos estar uníssonos, sempre presentes,
sempre orando para que o nosso planeta possa suprir, ultrapassar todos os percalços e todas as dificuldades que, porventura, irá de passar. Lembramos também que, no auge das tuas dores, em momento algum de incompreensões, tu revidastes, Senhor, com agressão, com violência, nem tampouco com nenhuma guerra. Que possam esses irmãos lembrar dos teus ensinamentos e elevar o pensamento ao alto junto a nós. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, possa reinar, multiplicando não só os pães que tu multiplicaste para sanar a fome daqueles que no momento estavam famintos, mas multiplicar o pão da paz, a qual muitos ainda de nós estamos famintos. Que a tua paz reine na nossa live, que possamos distribuir com muita humildade e simplicidade nesse trabalho, esse amor que vivifica e que alimenta nossas almas. Passamos a palavra ao nosso irmão tão querido, para que ele dê início a esse trabalho tão edificante para todos nós. Que assim seja. Que bênção. Lindo. Glória a Deus. Bom, pessoal, então, né, já oramos. Vamos entrar então, que a gente tem bastante coisa para dizer hoje. Nós estamos então no capítulo 16. O título desse capítulo é Incorporação. Como nós fizemos ontem, né, eu acho que é interessante, nós fazemos sempre, é interessante nós lembrarmos rapidamente do lugar no qual nós paramos semana passada, que a irmã Edna trouxe para nós. Então, no capítulo 5, nós vimos aquela moça chamada Cesareia, né, que precisou ali, né, passar por um momento bem difícil, por imprevidências, né, escolhas que não foram as mais acertadas, né, que ela estava caminhando ali por lugares mais sombrios. E aí, né, ela teve um aborto inconsciente, né, e deu à luz, né, como a gente vê bem no fim ali do capítulo, a um bebê que nasceu, né, morto, que estava morto. Então, era nesse contexto no qual nós estávamos. E aí a gente entra, né, no capítulo 16, que se chama Incorporação. Então, são novas lições, é um outro contexto no qual nós vamos, né, navegar um pouco aí por essa obra maravilhosa, já findando o livro. O André Luiz, né, prossegue com os estudos, né, e aí a gente está nesse outro contexto em que, né, ele diz que sempre, né, que ele poderia, né, sempre que ele pudesse, ele queria regressar à crosta para aprender mais com Alexandre. E se ele não fizesse mais, era porque as obrigações dele, nosso lar, elas já estavam começando a impedir pela quantidade de trabalho que ele já tinha assumido. No primeiro, aqui a gente tem um contexto bem interessante, porque a gente vai tratar algumas questões morais dentro desse capítulo que são bastante substanciais, que a gente vê muito na prática do dia a dia. O que a gente tem aqui? A gente tem, né, um instrutor, um colaborador aqui chamado Euclides, né, que vai estar conosco nesse capítulo, e o Alexandre, né, vai estar com a gente até um certo ponto. Uma família, né, pede a ajuda de Euclides para ajudar um senhor desencarnado chamado Dionísio, né, que ele teve ali um desencarno bastante recente, e aí a gente vai ver o que acontece, né, nesse pedido de ajuda. A gente percebe já de cara no capítulo que o Alexandre, ele hesita um pouco, né, por causa de toda a condição material na qual tanto o espírito, né, que ainda está num contexto de bastante materialismo, quanto a médium, que está num momento difícil ali da vida dela, chama Otávia, está inserida. O Alexandre hesita um pouco, mas o Euclides, ele reitera o pedido e diz, né, que era uma família que ajudava bastante, que tinha alguns colaboradores ali naquela condição, né, dentro do contexto ali do centro espírita, que estavam pedindo bastante. Então, né, pelo pedido desses amigos fiéis, eles seguiriam em frente e tentariam a comunicação desse recém-desencarnado chamado Dionísio. Bom,
Aí o Alexandre ele traz para a gente aqui os motivos pelos quais ele acreditava que essa comunicação não seria, né, bem sucedida. Ele diz assim: o Dionísio ainda estava, né, em um certo desequilíbrio emocional, como nós já citamos, né, ele ainda não estava numa vibração muito interessante. A família de Dionísio, né, que queria ali a mais interessada na comunicação, eles não nutriam uma fé viva, uma fé cristã, aquela conduta moral, né, que é interessante para as comunicações. E o aparelho mediúnico, né, essa médium, a Dona Otávia, sobre a qual nós vamos falar um pouco, ela estava num momento de bastante instabilidade. A gente vai ver os motivos pelos quais isso estava acontecendo. Bom, o Euclides disse, né, que compreendia tudo isso, e como nós colocamos, ele bateu um pouquinho o pé ali falando da família, e aí essa comunicação o Alexandre concorda, e eles vão em frente para que isso, né, aconteça. E aí eles vão, né, o Dionísio ele estava ali num posto de socorro, ele não estava em nenhuma esfera elevada, ele estava ali num posto de socorro bastante próximo à crosta. Alexandre, né, e André Luiz vão visitar Dionísio para conversar com ele, né, e aí ele fica super feliz, né, quando ele recebe, né, a notícia de que ele se comunicaria com os familiares, ele fica muito feliz ali, né, um espírito, né, parece que é bem tranquilo. Até uma informação interessante é que ele foi espírita durante a vida encarnada, então ele conhecia os processos mediúnicos. O Alexandre, quando tem essa conversa aqui com ele, até explica para ele, né, dos motivos pelos quais ele acreditava que a comunicação não seria tão fácil. Ele fala: você conhece esses motivos porque você, né, conheceu a doutrina durante a vida. E aí, né, eles combinam ali com ele que eles levariam ele desse posto, né, de socorro até a casa dessa médium chamada Otávia. E aí a gente começa a entrar na vida dela. Quando eles, né, entram na casa dessa médium, né, e a gente não tem como narrar todos os detalhes desse capítulo porque ele é bem longo, então a gente tem que pular alguns detalhes. Eles vão ao posto de socorro, pegam Dionísio, e os três, André Luiz, Alexandre, né, e o Euclides e o Dionísio, os quatro, na verdade, eles vão até a casa da médium. Quando eles chegam lá, eles percebem que o André Luiz, né, médico, percebe que ela está com um semblante bastante abatido, que ela está pálida, que ela não está muito bem. Começa, né, a indagar Alexandre os motivos pelos quais isso tinha acontecido, e Alexandre começa, né, a explicar para ele, e Euclides, né, também já conhecia essa médium chamada Otávia, que ela, né, tinha um marido muito difícil, era um senhor muito grosseiro, que ele era violento, né, e aí eles explicam até que ele agredia ela fisicamente em alguns momentos, que ele aplicava, né, alguns tormentos físicos, né, nessa senhora, e eles explicam que esse é o motivo pelo qual ela não estava muito bem, né. O que aconteceu? A espiritualidade, né, que ainda se comprazia no mal e acompanhava ele, percebeu a movimentação que haveria para que Dionísio comunicasse, e a espiritualidade do mal também já estava, antes da comunicação, tentando atrapalhar. Então eles estavam tentando atrapalhar ali, usando, né, o esposo da médium para que a comunicação não acontecesse. Então nesse dia, no qual a reunião aconteceria, para que Dionísio comunicasse, ele acorda mais violento, ele acorda mais nervoso, e o livro traz para a gente a informação de que antes do meio-dia, antes do almoço, ele já estava bêbado, já estava alcoolizado. E ele, né, agredindo muito ela ali, o livro fala pra gente que ela acabou, né, tomando para si alguns fluidos deletérios. Isso atacou o fígado dela e ela ficou ali um tanto prostrada naquele dia, tadinha. Mas era uma médium que orava bastante, era uma mulher cristã. Uma coisa muito interessante que o livro traz pra gente sobre ela, que a gente até comentou ontem, é que ela tinha, né, dentro da casa dela um espaço no qual ela ocupava unicamente para oração, que era onde ela orava, meditava, falava com Deus. E eles falam que quando eles entraram nesse quarto da casa dela, era uma casa muito humilde, mas tinha esse quartinho. Quando eles entraram nesse lugar, o ar, eles falam que tinha uma atmosfera confortadora, leve e balsâmica. E aí, né, eles começam ali a ter tentar ter algum tipo de relação mais substancial com ela para que a comunicação se desse. O Alexandre, ele não pode ficar, então nesse capítulo 16 ele não vai estar muito presente, fica só Euclides, né, nesse momento. E aí, né, eles conversam ali, já tinham se conhecido, e aí eles prometem que no dia, né, da reunião eles voltariam, retornariam para que eles pudessem, né, ir todos, né, com a médium até o centro espírita. Bom, quando chega o dia da reunião, como a gente comentou, o esposo dela, ele tá
ainda pior, tudo piora, né? Naquele contexto no qual ele já estava mal, no dia da reunião ele acorda muito pior. O que a gente recebe aqui no livro é a informação de que ele fez de tudo, né, para que não desse certo. O que a espiritualidade do bem aí trabalhando, né, a favor da reunião faz? Eles levam uma tia dele, né, que era uma senhora que ele respeitava mais, era uma senhora já. Ela vai à casa dele, porque ele já tinha dito que ela, nesse dia, né, do dia da reunião, ele já tinha dito que ela não poderia participar, que Otávia não poderia, né, ir ao centro espírita. Ele recebe ali a tia, ela fala, dá um sermão nele, que a gente não pode colocar tudo aqui, mas uma coisa interessante, essa senhora, que também tinha uma moral mais equilibrada, conforme ela vai falando com ele, o livro traz pra gente que a palavra dela emitia um magnetismo que ia como prendendo ele e literalmente fazendo com que ele cedesse a tudo que ela estava falando. Ela tinha um magnetismo muito poderoso. E aí, né, ele concorda e Otávia consegue, né, ir para a reunião. E aí, como eu falei no início, esse capítulo ele traz pra gente uma reflexão muito interessante, porque o que acontece? Nessa reunião, Otávia, né, ela não estava bem, então a gente percebe que ela não seria a melhor máquina, literalmente, né, o melhor, né, mecanismo por intermédio do qual a comunicação ocorreria, ela não estava bem. E aí, alguns, né, muitos ali membros da reunião espírita, eles começam a falar que era animismo. A comunicação, ela se dá, ela faz do jeito que ela consegue ali com Dionísio, né? E aí as pessoas que estão no centro começam a falar que foi ela própria, que era animismo, que não era, né, nada daquilo. E é muito, muito triste porque os próprios filhos, né, de Dionísio que estavam ali para receber alguma coisa, eles são muito injustos com ela. Eles falam ali para ela que, né, o pai deles não teria se comunicado dessa forma, né, que eles esperavam outra coisa. Então esse é um ensinamento muito interessante, né, para a gente tirar desse capítulo aqui, que se chama incorporação. Pensar todas as possibilidades materiais às quais o médium precisa ter acesso para ser um bom intermediário e não colocar uma carga de expectativa gigantesca. É como nós estávamos conversando ontem, né? O Chico sofreu muito com esse tipo de coisa, de pessoas jogarem os papéis no rosto dele, de saírem gritando, ofendendo, porque não receberam aquilo, né, que elas estavam esperando que receberiam. Então esse capítulo é muito interessante porque traz pra gente toda a humanidade do médium e traz pra gente esse outro contexto no qual as pessoas, né, julgam muito porque estavam esperando outra coisa e aí acabam ofendendo e deixando a pessoa, né, muito mais triste. Eu tinha colocado uma frase aqui para terminar esse capítulo de Alexandre. Ele diz assim: quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Como eu disse, esse capítulo é um capítulo que traz um ensinamento moral muito interessante, porque a gente vê toda uma colaboração, uma senhora ali que é realmente, né, uma benfeitora que tenta, mas ela acaba sendo muito injustiçada, tanto por quem estava participando da reunião, quanto pela família do espírito que ia se comunicar. Aí a gente entra, né, no capítulo 17, que se chama Doutrinação. Esse capítulo também é muito interessante, traz muitos ensinamentos. Ele é um capítulo longo também, então não teria como a gente trazer tudo que ele traz, né, para a nossa reunião aqui, que é mais curta. Mas então a gente sempre deixa aqui de antemão a necessidade de ler o capítulo na íntegra, porque tem muitos ensinamentos. Esse capítulo aqui a gente vai também falar, né, de espíritos desencarnados. É muito interessante porque aqui a gente está vendo a relação de uma mãe com um filho, né? Ele foi um sacerdote, né? Então é uma pessoa que também tinha um conhecimento espiritual muito, muito interessante. O que acontece? Esse espírito, né, o filho, ele já estava na espiritualidade errante, né, ali em zonas mais inferiores, há 10 anos, e ela não conseguia, né, auxílio para ele. Então a gente vai ver muitos desdobramentos de tudo isso. Ela sentia, essa mãe, muito culpada, porque ele não seguiria o caminho de um sacerdote. Ele seria ali um filósofo que tocaria a espiritualidade. O caminho dele seria outro. Mas por uma certa insistência dela, por um desejo dela, ele assume, né, por incentivo dela, ele assume, ele se desvia, né, desse caminho do sacerdócio aí, que seria um caminho muito nobre, mas ele se desvia por causa da vaidade, e aí, né, ele percebe que ele de fato não estava pronto para exercer isso. O livro traz que a tarefa dele era no campo da filosofia espiritualista, e não tão longe quanto de um sacerdote. Desviou e acabou de fato caindo.
né, com a vaidade ali e com o excesso de importância que ele atribuiu a si próprio. E aí, com o desencarne, né, ele percebeu que não era nada do que ele estava imaginando, que ele achou que ele ia ter direito a muitas coisas, que ele ia chegar muito importante no plano espiritual, e não foi dessa forma. E aí, ele se manteve, como nós dissemos, por 10 anos ao lado de entidades bem inferiores, bastante materialistas. E aí a mãe dele estava em todo esse tempo, né, como as mães que amam muito, tentando ali alguma solução para que ele se iluminasse de alguma forma. E aí, o que a gente tem de muito interessante de cara nesse capítulo? Que a própria espiritualidade já não estava dando tanto crédito no sentido de ficar com tentativas reiteradas, gastando tempo, mas esse espírito, o espírito do filho, ele tem uma melhora, e por causa dessa melhora ela consegue uma oportunidade nova de uma tentativa de auxílio. Aí a médium que a gente vai ter nesse contexto aqui também é Otávia, essa que a gente viu no capítulo anterior. E aí, uma entidade, né, de nome Necésio, que também era um ex-sacerdote, ele se mantinha num padrão vibratório mais próximo deles, e aí nesse capítulo a gente entende muito sobre isso, né, que apesar de desencarnados, os espíritos não necessariamente conseguem se ver todos eles, porque estão em padrões vibratórios muito distintos. Esse ex-sacerdote que também estava desencarnado, ele consegue aparecer para eles ali, e ele consegue convencer, né, esse filho dessa senhora a deixar aquele lugar no plano espiritual no qual ele estava, para tentar receber um pouco de ajuda. O nome dele era Marinho, né? E aí ele vai receber o auxílio ali naquele contexto em que Otávia, no centro espírita dela, ele estava inserido. É muito interessante, e a gente vê isso em outros livros, porque num primeiro momento, quando se dá a reunião ali, a gente vê que o Marinho, ele se sente enganado, né? Vocês me trouxeram aqui, o que é isso? Ele achou que era uma coisa, era outra, né? Era uma doutrinação, como é o nome do capítulo. Ele se sente um pouco enganado, preso, né, em uma armadilha, e aí com o auxílio, né, das forças mentais do grupo, ele vai sendo domado, e aí ele acaba, né, com essa mudança de padrão vibratório, conseguindo ver a mãe dele. E isso é uma coisa muito, muito interessante que a gente vê nos processos ali de resgate dos espíritos que estão em uma condição muito materialista. Essa carga, esse rompimento emocional, ele é muito importante, ele tem um efeito, né, que literalmente de mudar ali e de trazer uma nova oportunidade, né, os espíritos, eles sentem muito enternecidos e tocados, e a partir dali as possibilidades de iluminação, elas são de fato muito maiores. E aí causa esse impacto, né, emocional de que ele realmente precisava. Indo aqui já para o fim do capítulo, porque tem algumas coisas interessantes da gente tocar. O capítulo termina ali, né, com ele é ajudado, ele consegue ser auxiliado, e o capítulo termina falando de outros espíritos que seriam auxiliados da mesma forma. Esse capítulo, ele traz, eu quis fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, porque ele traz alguns pontos que a gente precisa tirar para tratar rapidamente. O Alexandre, né, ele se prontifica em ajudar nessa situação por conta, né, do relato dessa mãe de que havia tido uma mudança, né, na situação do filho espiritual. Então, se fosse aquela mesma coisa dos 10 anos que estavam se passando de erro, ele não se meteria nessa situação. Né? Então a gente vê que tem uma influência decisiva da mãe, abnegada ali, que estava tentando, esperou um momento, mas a gente vê também que precisou de uma mudança no padrão mental desse espírito para que ele fosse ajudado, mesmo por espíritos muito, né, abnegados e bondosos como Alexandre. Então isso é um ponto muito importante. Né? Uma coisa bárbara aqui, que é um ponto 2, que eu acho interessante a gente tratar, a importância, né, da cooperação do magnetismo humano, né, em benefício desses espíritos que estão numa condição de muito materialismo. Como a gente já tocou aqui em outros estudos, né, como é o caso dos suicidas, que muitas vezes precisam do fluido anímico para conseguir se libertar e conseguir, né, ter sensações, né, e possibilidades, mesmo no plano espiritual, capazes da libertação. Nessa parte aqui, o André Luiz, ele fala assim: ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Então, aquele ser humano ali que está doando o fluido, ele com certeza também está sendo beneficiado. Outro ponto, né, a grande responsabilidade, né, das almas que recebem, né, as tarefas de natureza religiosa. A gente viu isso nos mensageiros, a gente está vendo aqui de novo, é uma carga e uma responsabilidade muito grande. Né? A tarefa religiosa no mundo, ela não é qualquer coisa, muitas vezes ela é tomada como qualquer coisa, mas ela é muito importante, são missões muito importantes. E quando a gente vê o abuso nisso, o resultado é muito infeliz, e é o que a gente tem visto nesses livros. 1.4 aqui.
né, condição, né, comum de homens e mulheres, né, de inteligência notável, né, no plano espiritual de zonas mais inferiores, e como é difícil lidar com esses espíritos, né, porque eles já pensam que eles já sabem muita coisa, que é a espiritualidade que precisa vir até eles. Então a inteligência, né, intelectual, muitas vezes ela acaba sendo algo que vai muito desvirtuando esses espíritos do bom caminho, aí precisa ter uma volta muito maior para que eles retornem para o bem. Outro ponto interessante que eu achei aqui, né, o agrupamento de espíritos revoltosos, né, ali naquele prédio da igreja, que é uma coisa que a gente vê nesse capítulo, quem lê com mais calma vai perceber que acontece. Então, como a lei de atração, esse capítulo mostra perfeitamente isso, como ela funciona de fato, de uma forma literal. Eles eram espíritos ali que tinham tido essa vivência religiosa, e eles ficam ali naquele ambiente, nutrindo e trocando, né, mutuamente aquelas energias deletérias. E o último ponto aqui muito interessante, né, a assistência magnética da espiritualidade superior, né, auxiliada pelas forças mentais ali emitida pelas pessoas que estão encarnadas. E isso é uma coisa que a gente já tratou aqui também, como, né, essa cooperação mútua, muitas vezes ela é capaz de feitos maravilhosos, de verdadeiros milagres, né, quando a gente tem ali um fluido espiritual, né, elevado, de bons espíritos, ao mesmo tempo a cooperação de irmãos encarnados, como o Chico, por exemplo, que trabalhavam ali, que se colocavam como um instrumento mesmo para doar o fluido anímico, mais o fluido espiritual, e isso é capaz de maravilhas, muitas possibilidades. A gente termina o capítulo 17 aqui, vou passar a palavra, passei um pouquinho hoje do tempo, desculpa, mas aí tinha muita coisa pra gente tratar hoje. Bom, Cris, agora. Vamos lá, os capítulos são realmente Perfeito. grandes. Quer falar alguma coisa, Edna? Pode falar. Não, perfeito, eu estou dizendo, adorei. Então vamos lá. Os capítulos realmente são muito grandes, fica o nosso convite mais uma vez para as pessoas lerem, porque são muitos detalhes, é muito rico, né? Então realmente as pessoas precisam de ler. Então vamos lá, o capítulo 18 chama Obsessão, é um capítulo muito revelador, e então nesse meio termo, né, que o João falou, acabou o capítulo 17, o André recebe a permissão de Alexandre para ir até a reunião de um grupo espírita que o Alexandre coordena, ajudando em casos de obsessão. Alexandre revela um dado muito interessante, dizendo que era necessário reduzir o máximo a heterogeneidade vibratória do ambiente, limitando o número de encarnados envolvidos para que os serviços de assistência espiritual fluíssem melhor. Isso é muito interessante. Aí, André pergunta a Alexandre se todo obsediado é um médium, aquelas perguntas de André. E Alexandre explica dizendo que somos todos médios, inclusive os desencarnados, pois são intermediários das esferas superiores, mas podem também ser intermediários das esferas inferiores quando perdem o equilíbrio. No entanto, um obsediado é um doente invisível aos olhos humanos, que precisa de muita atenção, prudência e amor. Obsediado e obsessor são duas almas vindas de muito longe, ligadas por perturbações mútuas. E para um trabalhador encarnado é muito difícil saber, nesse caso, quem realmente é a vítima. A cura é um processo de conscientização, por isso os trabalhadores encarnados não devem nunca ter entusiasmo exagerado com a cura dos obsediados. Para o André, ter uma ideia, né, do trabalho ali que ia ser desenvolvido, o Alexandre relata que dos 5 casos que eles iriam tratar naquela noite, apenas uma jovem tem a real chance de melhora. Os outros apenas serão atendidos para não piorar a situação deles. Esta jovem vem restaurando suas forças psíquicas, resistindo fortemente por seus próprios esforços às tentações vindas das zonas inferiores, justamente através da oração, da meditação e do autoconhecimento. Ela não está esperando por um milagre, pelo contrário, ela está trabalhando fortemente conosco e aproveitando toda a ajuda que nossos amigos espirituais estão proporcionando a ela. André percebe naquela noite um número reduzido realmente de pessoas ali naquela reunião.
e apenas 2 médios, né, ali presidindo a mesa, e 6 trabalhadores ali encarnados com experiência, né, no caso de auxílio, né, dos casos de obsessão. E mais os 5, né, obsediados que iriam receber o tratamento. 2 deles estavam muito agitados, o André relata isso muito bem. Uma senhora e um homem mais maduro, mais 2 jovens que eram irmãos de sangue ali também esperando para ser tratado, e eles pareciam ser completamente, os 2 irmãos pareciam que estavam completamente fora do ar, assim, bem no estado, vamos dizer assim, de zumbi, para fazer uma analogia. Então, e também aquela jovem, né, que estava ali, e o André estava vendo que mesmo ela ali, naquele espaço, ela estava resistindo às tentações daqueles obsediados. Então, ela estava ali realmente trabalhando fortemente. André nos conta que estavam lá também todos os espíritos sombrios, né, que eram os obsessores daqueles 5 que estavam ali para ser tratados. E mais, e aí, na verdade, o Alexandre explica ao André que 2 espíritos missionários viriam, né, justamente para servir como intérprete daqueles espíritos obsessores. Isso é muito interessante, né, porque eles precisavam vamos dizer, de ter uma frequência específica para intermediar essa situação. André percebe que assim que os 2 missionários chegaram, os espíritos obsessores que estavam ali conversando entre si, tramando, né, os seus planos de obsessão, começaram a sussurrar, percebendo a presença dos 2 ali, muito com medo, né? É lógico que os relatos são muito interessantes, a gente não ia ter tempo para relatar todos os comentários, mas eles conhecem os missionários já de muito tempo, falando, né, tipo, ó, os 2 já estão chegando aí, né, vai ficar ruim aqui pra gente. Um dos missionários, assim que chegou, se aproximou espiritualmente daquela senhora infeliz que estava ali, né, uma das para ser tratadas, e começa a falar justamente palavras edificadoras ao espírito obsessor que estava ali com ela, e ele fica muito perturbado com as palavras, né, e aí tenta argumentar com o espírito, né, tipo, tentando justificar todo aquele sentimento de vingança que ele estava tendo, né, e as ações erradas dele. E o missionário percebe logo o que faz a senhora obsediada, né, se linkar ao obsessor. E diz a ele que nosso Mestre Jesus nos ensinou a amar uns aos outros como ele nos ama, e que todos nós podemos ter dívidas, mas o egoísmo torna a alma cega para as nossas dívidas. E Alexandre, nesse momento, observando a conversa desse missionário, né, com esse irmão desencarnado, comenta com André que como é necessário o trabalho de esclarecimento após a morte. Diz o livro sagrado que o princípio era o verbo, e aqui também é necessário usar o verbo no início da iluminação. Alexandre mostra a André que aquela senhora encarnada que estava ali agitada era um caso de completa obsessão. Além dos vários outros espíritos sombrios ao seu redor, aquele espírito muito denso que conversou com o missionário estava completamente colado ao seu corpo, ligado pelos principais pontos energéticos. Aquele espírito sombrio foi escravizado por ela em outra vida. Ele explicando, né, o Alexandre explicando ao André. E por isso, né, ele manterá seus planos de vingança, por mais que os nossos irmãos missionários tenham conversado com ele, tentando achar coisas boas em suas memórias. Ou seja, isso é muito interessante porque mostra uma tecnologia de cavalo de Troia, né? Eles tentam achar algo que edifica ali nas memórias deles, eles estão ali conversando, mas eles estão justamente analisando a mente deles e vendo se ele lembra de alguma coisa boa para justamente usar como ressonância isso e aí conseguir, né, abrir o amor dentro dele. E aí ele fala que não importa o quanto essa senhora grite implorando por ajuda, seus pensamentos ruins não combinam com suas ações. Ou seja, né, ela se colocava num ponto, mas dentro dela estava totalmente corroído. No fundo, ela sente a mesma raiva que ressoa com as ondas mentais desses sombrios espíritos. E aí, nesse meio termo, a reunião já começa entre os encarnados e André consegue perceber todas as emanações magnéticas que estão acontecendo ali, naquele ambiente.
E aí ele percebe também que de todas essas emanações que estavam acontecendo ali através dos médiuns, apenas aquela jovem que estava conseguindo receber as emanações, né, e justamente ajudando no seu processo de cura. André descreve que ela estava se sentindo muito amparada, né, pela grande rede vibratória protetora, emitida um grande fluxo de energia mental, né, expurgando todos os pensamentos inferiores dela. Alexandra explica também a André que só o paciente que se torna automédico pode atingir a consciência necessária para a autocura. No campo da obsessão, acontece da mesma forma. Alexandre também pede a André para ele prestar muita atenção no médium que estava conduzindo ali a reunião, porque enquanto ele estava falando, né, ele sente realmente o que ele estava dizendo. As palavras se tornam raios de luz, iluminando todo o seu coração e emanando luz para todo o ambiente. Alexandre explica a André que não basta pensar, né, não basta só passar ensinamentos. Se você realmente não tiver sentido antes e ter alguma forma, né, de experiência com aquilo que você está falando. André entendeu a mecânica simples do exemplo. Todos esses raios magnéticos estavam sendo comprovados cientificamente por ele. Então ele estava muito encantado, porque é a força do exemplo, né? O exemplo, a gente sempre fala que é o exemplo que muda. Então André, né, pôde entender como funciona as emanações magnéticas mentais do exemplo. Ainda fala, né, a energia do exemplo é um fato científico. Alexandre também relata que 90% dos obsediados sentem falta dos seus obsessores quando o trabalho magnético dos nossos amigos missionários espirituais os afasta momentaneamente, ou seja, é aquele vício, né? Eles tiram, mas eles estão linkados por alguma coisa. A ligação mental só muda quando o sentimento muda. A falta do sentimento mais elevado do amor adoece o espírito, adoecendo também o corpo. Apenas um dos 5, né, que estavam ali estava conseguindo ter avanço, que era justamente aquela jovem, né, que está se curando por se propor a sentir o amor sublime, mudando primeiramente as ideias e assim mudando o seu espírito, e automaticamente mudando o seu espírito, mudou todos os espíritos que a obsediavam. A obsessão, e ele termina esse capítulo, igual o João falou, esse capítulo é muito grande, ele é muito extenso. Então, o Alexandre termina esse capítulo dizendo uma frase muito bonita, que, na verdade, a obsessão nunca acontece de um lado só. E esse é o final do capítulo 18, o Obsessão. Realmente é um capítulo muito grande, fica o convite para as pessoas lerem, porque tem muitos ensinamentos, é impossível da gente trazer todos, né? A gente pega realmente assim, os mais edificadores. Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu passar para o outro? Então vamos lá para o capítulo 19, que é um capítulo também muito interessante, chama Passes, que também é um capítulo extenso, e fala, e já começa narrando, né? Na verdade o André começa a nos explicar que outro trabalho ali da reunião, né, seria feito, que era justamente naquela mesma reunião que estava acontecendo o processo de desobsessão, ia acontecer os passes, né? Então, os passes magnéticos aplicados seriam feitos por 6 irmãos espirituais que já estavam ali trabalhando, né? E o André relata, é muito interessante que eles sempre trabalham com muito silêncio, os 6 ali, muito silenciosos, eles não falam nada. Depois de atender todos os encarnados ali, eles começam a atender os desencarnados, inclusive os obsessores. E aí Alexandre explica que são espíritos técnicos especializados em assistência magnética que vêm em socorro, né, prestar o auxílio ali naquela reunião. Alexandre explica que é um departamento muito delicado, e para desempenhar toda essa tarefa exige muita discrição e responsabilidade. E aí o Alexandre passa uma lista assim, que é muito interessante, que é um processo de moral mesmo, que a gente vê o quanto a gente precisa, né, para desenvolver trabalhos como esse. Então ele fala que para trabalhar como aqueles trabalhadores, como aqueles 6 espíritos, mais do que boa vontade, precisa ter qualidades de ordem superior, conhecimento especializado, manter um alto padrão mental permanente,
ter autocontrole, equilíbrio nos sentimentos, profundo amor pelos semelhantes, alta compreensão da vida e profunda fé no poder divino. É uma lista de tarefas que realmente a gente precisa de desenvolver moralmente todas elas. Na esfera dos espíritos podemos obter essas qualidades, mas mais facilmente. Porém, nas esferas dos encarnados, a nossa condição, né, uma boa vontade sincera pode suprir apenas a falta de alguma dessas qualidades a qual ele diz, mas não substitui todas elas. Todos, com maior ou menor intensidade, podem prestar ajuda fraterna nessa tarefa de auxílio, mas quem verdadeiramente tem uma disposição fiel para servir os outros, as autoridades das esferas superiores designam espíritos peritos e benevolentes que orientam indiretamente o novato, embora sejam muito raros. Além de todas essas características, os irmãos encarnados também têm que elevar a parte fisiológica para desenvolver esses trabalhos magnéticos, que está diretamente ligada à parte psíquica. Primeira coisa, reduzindo o excesso de comida, que produz mau cheiro pelos poros, pelas saídas dos pulmões e pelo estômago, impossibilitando as emissões de raios magnéticos. O álcool e outras substâncias tóxicas alteram o sistema nervoso, mudando as funções psíquicas, anulando a transmissão magnética mental regenerativa. Alexandre apresenta Anacleto nesse momento, tem um outro servidor ali que é o Anacleto, né? Então ele apresenta ele a André e libera, o Anacleto ele lidera a equipe de espíritos técnicos, né, nos trabalhos de passes magnéticos. Anacleto já, né, ali com o André mostrando todo o trabalho, ele leva o André até uma mulher que está ali sobre tratamento. Então ele relata que ela não costuma orar normalmente, né, e naquela manhã ela discutiu fortemente com o marido, né, envenenando todo o seu coração com nuvens muito escuras. Essas nuvens escuras são matéria mental mortal. Manter as nuvens em seu coração pode ser fatal. Anacleto coloca a mão direita nessa hora, né, sobre o coração dela, e os raios brilhantes que emanavam da mão dele, né, em poucos segundos começaram a dissolver todas aquelas nuvens escuras ao redor do seu coração, né? Então o André também percebe que aquelas nuvens elas vão para o corpo dela e vão se dissipando pelos poros dela, pelo corpo mesmo. E aí, automaticamente, ele já com as duas mãos, né, ele começa a equalizar todo o seu campo magnético, né, ali, que foi danificado pelaquela matéria mental. Então, ele mostra, né, que tem as correntes que vão de cima para baixo, de baixo para cima, então ele vai meio que moldando o campo magnético, reequilibrando, reequalizando, é um processo muito interessante. E Anacleto mostra a André outro paciente, ali um senhor mais velho, com nuvens também escuras de matéria mental tóxica, só que no caso dele era no fígado e em todo o sistema dele empático. Anacleto põe justamente a mão na testa dele e aí explica ao André que ele tem um temperamento muito forte e difícil, mas quer se iluminar fortemente. Mas a luta internamente para aceitar ensinamentos divinos, que a maioria das vezes o faz sentir fisicamente dolorido por tirá-lo da zona de conforto. E se irrita muito facilmente quando enfrenta mudanças íntimas. E isso justamente vai denegrindo todos os órgãos dele nessa parte. Mas ele está em oração regenerativa. Então o André percebe que mesmo ele ali no passe, ele está orando, né? Então isso está ajudando aquelas nuvens serem dispersas. E aí ele fala que se ele não estivesse orando, né, tornaria o trabalho dele muito impossível e aquelas nuvens que estavam ali, né, seria um caso assim, de doença irreversível futuramente. E aí ele fala que a boa vontade dele, né, a boa vontade de consertar as coisas, né, que estavam erradas, era a salvação dele. Então seguiram-se mais ali 2 trabalhos de socorro magnético, né, e uma mulher grávida foi também socorrida. Esse trabalho é muito interessante, também fica o convite para as pessoas lerem, porque senão vai dar para a gente relatar todos os atendimentos que foram feitos ali. Essa mulher grávida, ela estava com anemia, né, então ela estava prestes a perder o bebê, então eles vão socorrer ela imediatamente.
E é um dado muito interessante que o André percebe que um dos trabalhadores pega um recipiente muito luminoso e coloca justamente, né, ali no feto da criança, ali no feto, para ele justamente revigorar e não receber toda aquela carga magnética que ela estava, porque ele relata que ela ajudava o marido passava por dificuldades. Então, além das preocupações dela, ela reciclava as preocupações do marido também. Então, ela era um catalisador, e aquilo ela já não estava aguentando mais. Então, e ela também já estava toda cheia de nuvem, né, de matéria mental destrutiva. Então, eles já estavam refazendo também todo o processo dela. E Anacleto termina o capítulo dizendo que um dia os encarnados descobrirão o poder sublime dos seus pensamentos. Mas, por agora, é muito difícil mostrar a todos o poder sublime da mente e o que ela pode proporcionar. É muito bonito esse capítulo. Realmente fica o convite aqui para as pessoas lerem, porque assim, são relatos muito edificadores e muito elucidadores também. Então, realmente fica o convite. E aí é o final do capítulo 19, penúltimo capítulo. Perfeito. Perfeito Então, mesmo. Irmã Edna, a gente tem 10 minutos ainda. A gente começaria e depois terminaria no outro. O que é que você acha? Isso que eu ia perguntar, o que vocês acham? Para o pessoal se estimular. Porque o último capítulo é maravilhoso. Não é? Pessoal, então a gente vai, acho que vale a pena, né, fazer no próximo com bastante tempo, tanto o último e fazer as considerações finais também, né, na próxima. Pessoal, então a gente vai já cortar aqui, porque a gente tem só 10 minutos. O último capítulo é muito lindo. E o nome é Adeus, não é? Adeus. É lindo. Adeus, é muito bonito. Tá? Então a gente vai. Isso, dá uma lidinha no intervalo para começar o estímulo, né? Cada um lê um pouquinho. Nesses 30 segundos dá para dar uma lidinha alguma coisinha ali. Então a gente já vai fazer então o corte aqui. A gente vai fechar. E em 30 segundos a gente tá aqui novamente para então fazer o último capítulo e fazer as considerações finais. Os dois travaram aqui para mim agora. Não sei se eu travei para eles ou se eles que travaram para mim. Mas é isso. Em 30 segundos a gente está de volta aqui. Eu vou fechar e a gente já volta.